Ela foi? Tá indo. A internet minha tá muito boa, gente. Tá gravando, Luiz. Tá gravando já. Eu não sei nem fazer uma limonada. Acho que agora foi. Foi sim. Não, eu vou achar o meu. Foi. Obrigado, Manoel. Bom, pessoal, acho que agora deu certo. Agora estamos todos. Beleza. Eu não sei por que eu abri na. Eu acho que na hora que eu fui fazer o. Desculpem. Eu, eu fui fechar a janela, eu fechei a janela errada. Vocês me desculpem, tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela do Moodle. E aí, pessoal, eu vou. Agora entendi por que eu não tinha quase ninguém. É porque não estava funcionando a. Eu entrei no modo errado, mas agora deu certo. Bom, pessoal, alguns alunos. Deixa eu mostrar o Moodle da disciplina de didática. Então, eu vou voltar lá do zero, tá? Só para poder explicar aqui como que faz de novo. Vocês entrarem no ambiente Moodle de vocês, obviamente que o ambiente de vocês é diferente do meu, né? Porque aqui são as disciplinas que eu ministro, vocês vão aparecer as disciplinas que vocês estão matriculados, né? A disciplina que vai aparecer para vocês vai ter esse ícone desses livrinhos coloridos, tá? Ao vocês clicarem, vocês vão entrar na sala, né? No AVA da pedagogia. E aí é o seguinte, eu acho que alguns de vocês estão tendo talvez dificuldade para entrar, porque vocês não vão acessar as atividades avaliativas e todo o material por aqui. Tá vendo? Aqui aparece questionário, tarefa. Isso aqui, na verdade, é só o que tem disponível, né, de atividades, documentos e tudo mais, tá? Para vocês terem acesso à informação da semana, vocês têm que clicar nesse quadrinho verde, tá? E isso vai acontecer para todas as semanas, certo? Todas as semanas vocês vão passar por isso. Então, alguns de vocês talvez não estejam conseguindo acessar porque vocês não estão fazendo ingresso por aquele quadrinho verde. E aí, ao entrar, vocês vão ter aqui as atividades, tá? E aí na outra turma, na outra sala que eu abri, só tinha acho que cinco alunos, eu vou explicar isso de novo. Eu organizei a disciplina, eu tinha colocado no primeiro momento, que vocês têm que entregar a atividade de semana no dia 13 de junho, né? Que é na próxima quinta-feira. Só que vocês tinham me pedido, né, na outra disciplina, que quando a gente tivesse o prazo da atividade, ele coincidisse com o domingo, porque muitos de vocês. Tá. Mas você conseguiu entrar, né, Alexandra? No quadro verde? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu vi que tem umas coisinhas. Professor, boa noite. Então é por isso então, que a gente não estava tendo acesso, então? Porque tem que clicar, né? Eu não sei o que eu aprontei, Marli, que na didática eu configurei o Moodle desse jeito. Ficou bonitinho, né? Mas assim, eu não sei como mudar. Ok, então, mas aí a gente vai ter prazo, né, prof? Sim, eu tinha colocado, porque na verdade a disciplina está começando hoje, né? E aí vocês têm uma semana para as atividades. Só que vocês tinham me pedido na outra disciplina para que vocês pudessem fazer a postagem no domingo e nunca no meio da semana, porque muitos de vocês acabam tendo tempo só no final de semana para fazer. Mas como o final de semana, logo depois da disciplina, fica muito em cima, vocês tinham me pedido sempre para eu jogar para o final de semana, né? Aí eu vou jogar todos o prazo de entrega das atividades sempre para o segundo domingo. Então a gente tem aula na quinta, não para o domingo imediato após a aula, para o domingo seguinte, tá? Eu vou fazer isso para todas. Só que só lembrando que pelo regulamento, vocês têm prazo de uma semana para fazer atividade, e aí vocês podem postar até uma semana depois, valendo metade da nota. Porém, como eu não posso estender mais uma semana a partir
do prazo do outro domingo, o que eu fiz foi reduzir o prazo, esse prazo, ao invés de vocês terem uma semana, para postar, vocês vão ter 4 dias, metade da nota, mas eu aumentei o prazo para vocês postarem para ter a nota cheia, certo? Que eu acho que isso vai ajudar. E isso talvez estimule vocês também a ler, né? E ter mais paciência para fazer. Mas eu tive que fazer isso, tá? Para poder estender esse prazo de postagem, eu tive que reduzir do outro prazo, certo? Mas eu acho que vai ficar bom desse jeito, vai ficar melhor do que estava nas outras vezes, certo? Então isso vai acontecer por todos os modos. E eu tinha esquecido que a gente tinha conversado sobre isso, e eu tinha colocado no primeiro momento dia 13 de junho. Por isso que eu mudei para o dia 16, tá? Que é o domingo, sem ser o próximo, o da outra semana. Isso vai acontecer para todas as semanas, tá? A disciplina está prevista, né? São 5 semanas que a gente vai ter para discutir os temas, né, da didática, e esse prazo para outro domingo sempre vai ser. As tentativas, Edna, até você conseguir acertar todas, tá? Eu configurei da mesma forma que eu fiz com as outras disciplinas, né? Eu acho que, no caso do questionário, eu prefiro que vocês tentem até acertar tudo. É uma forma de avaliação, inclusive para didática, eu acho que faz muito sentido a gente trabalhar esse tipo de possibilidade de avaliação, né? Que vocês fazem tentativa e erro, e aí vocês aprendem com o erro, né? É bem tranquilo, viu, Kelly? Os questionários, esse questionário está bem tranquilo. Tem algumas coisas que não são tão intuitivas, que vocês vão perceber que a gente vai ver na aula de hoje, mas ele não é tão complexo de fazer. E aí vocês vão ter 2 atividades avaliativas, tá, gente, para essa primeira semana. O meu questionário de alternativa, que acho que vocês conseguem fazer relativamente rápido, não é tão complicado assim. E a outra atividade que vai exigir um pouquinho mais de vocês é um texto narrativo ilustrado. No texto narrativo ilustrado, eu vou entrar para vocês verem aqui, né? Deixa eu permitir. No texto narrativo ilustrado, vocês vão contar um pouquinho da trajetória de vocês na educação básica. Então, aqui, uma questão importante, quando a gente discute a didática, quando a gente fala sobre didática, é que o se tornar professor, ele começa mesmo antes da gente fazer um curso de licenciatura, né? A gente se torna professor a partir do momento que a gente entra na escola. Então, todas as experiências que a gente vai ter durante a escolarização, elas são importantes para formar o professor que nós vamos ser no futuro. Oi, Ana Vitória, pode falar. Para quem não trabalha na educação básica? Não, mas não é a experiência que eles tiveram enquanto alunos. Ah, entendi. Não é como enquanto professor, não, tá? É enquanto aluno. Então, a experiência que vocês tiveram. Aí vocês podem escolher qualquer momento da escolarização que vocês acham que foi significativo. E aqui, pessoal, é o seguinte. Isso, inclusive, no curso superior, tá? Vocês podem ilustrar e podem ilustrar mais de um momento. Vocês podem trazer, né, na história de vocês mais de um momento, inclusive. De quando você estudava, e aí você pode ser, inclusive, a experiência que você teve na educação infantil, se você fez, na fundamental ou primeiro grau, né, dependendo de quando vocês fizeram, segundo grau, ensino médio, certo? Oi, Mariane. Professor, a foto que eu não entendi muito bem. É assim. Como que o senhor faz? Nessa narrativa, vocês têm que trazer imagens da escolarização de vocês, certo? Então, tipo, participei de uma feira de ciências, tirei foto, ou teve uma atividade, sei lá, de campo com a escola que vocês saíram, com a escola pré-museu de Peirópolis, por exemplo, e aí trazer essas ilustrações, ou de arquivo pessoal, ou de algum arquivo. De alguma forma, vocês têm que apresentar algumas imagens que a gente consiga recuperar alguma informação, que seja do espaço escolar, né? E aí tem essa questão, tá? Eu entendo a Kelly, porque também quando eu estudei, eu quase não tenho foto do meu período de escolarização, Eu ia né? falar isso, eu não tenho nada do Tá, ensino médio. Aí eu vou pedir que vocês tentem trazer pelo menos alguma foto que tiver de Facebook da escola, sabe, alguma coisa assim. O ideal é que vocês tragam fotos Pode ser. Pode falar, Mariana, perdão. Pode ser fonte Google? Pode. Com referência? Só para a gente ter uma ideia dos espaços escolares. Então, quando você está na escola, tá uma foto da escola, sabe? Do entorno. Pelo menos para a gente ter essa referência. Eu imaginei que isso acontecer, porque acontece até no curso presencial, que o pessoal, praticamente todo mundo, nasceu já com celular que tira foto, né?
Mas, por incrível que pareça, mesmo a geração que tira foto, dependendo muito da relação que a pessoa tem com a escola, ela não faz registro na escola. Ela faz registro de outros momentos da vida, mas não na escola, né? Então, tem isso que é algo que eu acho bem interessante. Não tem problema, Daniela. Pode ser só alguma coisa que retome, né? Para a gente ter uma ideia da escola. Do espaço escolar, né? Então, quem não tiver pode buscar no Google, tá? Não tem problema, não. Certo? Quem tiver vai ser legal ilustrar, e aí não tem limite para ilustração, tá, gente? Pode ser uma, pode ser várias, do jeito que vocês acharem interessante. Né? Eu dou didática, né, para o pessoal da biologia e eu peço para eles fazerem, e é bem legal, porque tem alguns alunos que têm muito registro fotográfico, né? Principalmente alunos, né, que nasceram depois dos anos 2000, e tem muitos, né? Eu dou aula a didática no segundo período, então eu pego eles bem novinhos, né? Quando dou aula, a maioria dos alunos é bem novinho na biologia, né? E aí, assim, muitos têm muitos registros, né? Mas tem alguns que não têm registro nenhum. E não tem a ver com a questão de não ter o equipamento, né? Tem a ver com a questão mesmo de não achar importante registrar. Porque a experiência na escola talvez não tenha sido muito boa, e aí não tinha sentido fazer o registro, né? Isso acontece também, é bem curioso, tá? Mas aí, se fosse uma disciplina de psicologia, a gente podia até analisar isso, né? Mas Edna, fato. E assim, era difícil para revelar também, né? Então, assim, eu entendo, viu, gente? Mas mesmo quem é nato digital e que tem acesso a celular hoje, pode ser que não tenha registro escolar também, viu, gente? Então, a gente entende isso. Máquina não poucos. Eu lembro, quando eu estava na escola. Bom, na minha turma não tinha ninguém, né? Porque eu quase não tenho registro. Eu tenho registro mais no terceiro ano, porque eu trabalhava num foto. E aí eu ganhei, quando eu entrei nesse foto, meu patrão me deu uma máquina fotográfica, estava no terceiro colegial. E aí eu tinha desconto para revelar, para comprar filme, então eu tenho muita foto do meu terceiro colegial, por causa disso, mas nos anteriores não tenho nada. O texto narrativo, Kelly, essa pergunta é importante. Pode ser foto da formatura, não tem problema, tá? Questão é importante vocês ficarem atentos a esse tipo de texto, tá, gente? Vocês não vão fazer uma discussão em relação à teoria que nós vamos estudar hoje. Vocês vão contar a história de vocês na escola. Por isso que é um texto narrativo. Então, só lembrando que a gente espera que vocês escrevam em primeira pessoa, né? A menos que vocês queiram. Tem um pessoal da biologia que brinca, faz uns textos narrativos mais criativos, assim, aí eles trabalham com terceira pessoa e tal, mas na medida do possível, se vocês puderem trabalhar com primeira pessoa, né, falar, eu passei por isso, eu senti isso, né, quando eu estava na primeira série, a minha professora que me alfabetizou, ela percebeu a minha dificuldade, foi acolhedora comigo, sabe, esse tipo de coisa, né, aí aqueles que tiverem fotos podem ilustrar, aqueles que não tiverem foto tentem buscar pelo menos uma imagem da escola ou das escolas que vocês estudaram na internet, para a gente ter uma ideia do contexto, né? Do contexto pelo menos macro, sim. E ter esse cuidado de contar a história, tá? Porque aqui a ideia não é que a gente dialogue com a teoria, tá? A ideia é que a gente faça uma viagem às nossas memórias, né? Escolares e entender de que forma essas memórias elas contribuem para o professor que nós somos ou nós seremos, né? Então a ideia dessa atividade é isso, certo? É um texto bem livre, tá? Então vocês fiquem bem à vontade para escrever as memórias da forma que vocês acharem mais interessante. Uma recomendação que eu faço para esse tipo de memória, a gente tende, né, quando a gente faz esse tipo de viagem para a escolarização, não é raro que a gente acabe lembrando de algumas experiências negativas que a gente teve, né? Então, um professor que foi rude com a gente, né? Vou contar uma memória péssima que eu tenho em relação a isso para vocês agora. Quando eu estava na 8ª série, eu tive um problema sério de adolescência, assim, eu fui muito revoltado, e aí chegou um ponto que foi fazer uma atividade na sala, e a atividade era em grupo, e ninguém da sala queria fazer atividade em grupo comigo.
E aí a professora veio falar para mim, você não vai fazer com ninguém atividade, Luiz Gustavo? Aí eu falei, não, ninguém vai fazer atividade comigo, ninguém quer fazer comigo, eu vou fazer sozinho. Era na aula de português. Isso aí, eu sempre gostei bastante de português, né? Tanto que eu fiz até letras, de tanto que eu gostava de português na escola. Aí a professora falou assim, fez assim comigo, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Aí eu falei assim, eu não sei, não tinha crítica, né? Hoje eu entendi que eu fui um adolescente revoltado, e aí eu era muito bravo, eu ficava muito nervoso com as coisas, e aí o pessoal foi ficando incomodado comigo, né? E aí o pessoal resolveu me excluir. Normal, tá? Isso aí, eu tenho a minha parte, me cabe do latifúndio, mas a atitude que a professora teve, que eu acho que foi um problema. Ela me colocou na frente da classe, e aí ela falou para mim o seguinte, você não vai falar nada, e cada um dos colegas aqui vai dizer qual é o problema que eles têm com você, e você não vai falar nada. A sala inteira tinha uns 20 alunos, quando eu estava na oitava série. Cada aluno falou para mim o que eles quiseram falar. Assim, alguns foram extremamente ofensivos, né? E eu não podia me defender. E aí, na cabeça dela, ela achou que ela fez uma ótima coisa, né? Aí, o que acabou acontecendo? Eu me senti super mal, aí eu fiquei, isso era tipo agosto, né? Aí eu fiquei o resto de agosto, setembro, sem interagir muito com o pessoal da turma. Aí, aos poucos, eu fui refletindo um pouco sobre a minha atitude, mas não em virtude do que ela fez, porque, na verdade, o que ela fez me deixou extremamente constrangido, porque, na verdade, eu fiquei sem apoio, né? Ela não tentou entender o que estava acontecendo comigo, né? Ela quis, na verdade, que as pessoas da turma me expusessem. Por que eu trouxe essa memória? Porque tentem não trazer esse tipo de memória para a narrativa de vocês. Busquem as memórias que, de alguma forma, foram positivas. Por quê? Porque quando a gente se torna professor, o que a gente tende a fazer é evitar fazer aquilo que os professores fizeram com a gente, que não foi legal para nós, e a gente reproduz muito daquilo que foi positivo, né? E aí, até que a gente consiga ter uma certa autonomia, sabe? Enquanto professor, a gente usa isso, né? E as experiências positivas, depois a gente acha o nosso jeitinho, né? Então, se vocês puderem tentar resgatar memórias positivas, eu acho que vai ser um exercício mais interessante e mais produtivo para vocês do que resgatar as memórias negativas, tá, gente? Então, assim, se vocês puderem evitar memória negativa, tipo essa que eu contei, eu só quis contar essa memória para vocês, que é uma memória que é talvez a experiência pior que eu tive na educação básica, e eu me lembro disso, assim, claramente, né? E aí, se a gente parar para pensar, tem quase 40 anos que isso aconteceu, né, gente? É estranho, né, gente, eu ainda lembrar disso, credo. Tá, e aí, quem conseguir foto, gente, vai ser ótimo. Quem não conseguir, tenta buscar no Google da escola, pelo menos. Ou se morar perto da escola, né, e conseguir fotografar, porque tem gente, por exemplo, que mudou de estado, né, então talvez não tenha nem acesso à escola. Mas se estiver, por exemplo, na mesma cidade da escola que estudou e conseguir tirar uma foto, pelo menos dela como ela está atualmente, aí é interessante, tá? Mas, assim, tentem buscar as lembranças positivas, viu? Aí, por exemplo, a Júlia trouxe a questão muito comum na alfabetização, né, professor? Vocês vão ver isso quando vocês fizerem disciplina de alfabetização, que tem essa, não sei o que acontecia, gente, que o povo queria fazer o povo escrever com a mão destra, né? Quem era canhoto. E eu fico pensando assim, eu não fui forçado a escrever com a mão destra, mas eu fiz um teste genético, eu tenho 80% de probabilidade de ser canhoto, e eu não sou nem um pouquinho canhoto, mas eu não me lembro de nenhum professor me obrigar a escrever com a mão destra. Apesar de eu ter genes para ser canhoto, os meus irmãos são canhotos, os meus 2 irmãos são canhotos, e eu sou o único destro, né? E provavelmente eu devo ter o gene lá para canhotice, mas vai saber por que eu acabei desenvolvendo o lado destro, né? Emanuele, pode falar. Ô Luiz Gustavo, é engraçado que eu já fiz as atividades, tá? Assim que você abriu. Aí, deixa eu te falar, eu acho assim, você sabe o que eu sinto falta? É das vezes a gente apresentar a atividade que a gente fez, porque como sou a tutora que corrige, tem hora que o colega não vê o que você fez, e principalmente essa atividade que você passou, esse texto, eu acho que seria tão interessante se quem quisesse, é claro, não é obrigatório, mas quem quisesse mostrar essa redação, porque
a minha, assim, eu achei tão legal, porque eu fui lá no fundinho mesmo lembrar. Claro que eu citei uma experiência ruim, mas eu só citei uma passagem muito rápida, eu não dei detalhes, nem coloquei nome. Mas, assim, eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Na aula da gente depois, sei lá. Porque tem hora que a gente faz uns trabalhos tão legais e ninguém vê, só quem vê o tutor. Eu sinto falta disso, sabe? Eu fiz um trabalho mesmo numa outra aula que eu falei assim, putz, na sua, um trabalho de slide. Eu gostei muito do meu trabalho, eu gostaria que os meus colegas tivessem visto o trabalho. Então, assim, eu sinto essa falta, às vezes, de mostrar, porque eu acho que é uma troca de experiência, sabe? Eu acho que é importante, Manuela. É legal, é uma troca, principalmente na didática. Eu amei o livro também, tá? Ele é muito bom, né? A leitura é muito gostosinha. Eu vi que tinha umas perguntinhas lá, mas eu já tinha respondido o questionário, mas eu falei, não, beleza. Não, tranquilo. Aquele livro eu adotei porque eu acho ele... Eu vou ler ele todo. Eu vou ler ele é muito objetivo, ele não fica enrolando. Eu gostei dele por causa disso. Porque tem uns livros de didática que a gente lê, parece que não sai do lugar, né? Tem uns vídeos muito legais. Eu adorei aquela prévia do vídeo, que ele te dá tipo um resuminho e você lê. É muito bacana. Eu gostei mesmo, de verdade, Luiz Gustavo. Adorei o livro. Então você vai amar a didática, porque todos os módulos vão estar mais ou menos nessa estrutura, viu? Mas pensa nisso, seria legal, sabe? Quem quisesse mostrar, aí você compartilhava aí na tela a redação para ver a foto, ia ser algo muito legal. Eu não tinha foto muito antiga, na verdade a minha mãe tem, só que ela está em Uberlândia, ela não vai saber mandar as fotos para mim. Aí eu peguei uma imagem que eu tinha da escola, no Google, né? Da escolinha, nada, da pré-escola. Depois eu coloquei uma imagem aqui da UFTM, num trabalho que eu e a Letícia participou, num curso de extensão, que tem uma turma, que tem um professor, que foi o nosso contato que a gente teve. Então, eu achei bastante legal, sabe? Eu adorei essa atividade que você propôs. Eu vou mandar um e-mail para o pessoal, Emanuele, deixa eu até anotar para não esquecer, porque eu estou com a cabeça tão ruim. Aqueles que puderem compartilhar, eu vou fazer o seguinte, porque o problema da gente usar na atividade síncrona é que tem tudo muito rápido, né? O que a gente tem que fazer. O que eu posso tentar fazer é apresentar uns 2 ou 3 textos aqui na atividade síncrona da semana que vem, e aí disponibilizar, quem puder, dentro do próprio Moodle, os textos para os alunos que quiserem ler os dos colegas. Né? Eu acho legal. Que eu acho que seria legal isso. Aí, claro, quem autorizar, né, fazer isso, porque eu posso baixar esses textos, né, e colocar tipo numa pasta igual eu coloco os arquivos para vocês. Eu posso fazer isso com os textos. E aí apresentar uns 2 ou 3 na semana que vem. Aí você vê quem, é claro, fica à vontade de mostrar aqui durante a aula, né? Pode mostrar o meu, eu fico à vontade. Tá, então eu vou mostrar. E aí eu vou mandar um e-mail para o pessoal. E aí eu vou esperar o pessoal que autorizar, né, a apresentar, aí eu vou selecionar, o teu vai ser um, né, mais uns 2, porque aí a gente consegue fazer isso no tempo da aula, e aí eu vou abrir uma pasta com os textos dos outros colegas, e aí eu vou fazer isso para todas as atividades que tiver produção, tá, gente? Porque na didática vai ter muita atividade de produção desse tipo, sabe? De elaborar slide, de fazer desenho, então acho que essas coisas... na medida do possível, se vocês quiserem socializar, a gente pode colocar numa pastinha que todo mundo tem acesso para dar uma olhadinha, né, nas produções dos colegas. Se fosse numa sala presencial, a gente poderia fazer uma exposição, né, mas aí no curso de distância fica um pouquinho mais complicado. Mas eu gostei da ideia, tá, Emanuele? A gente pode manter isso para todos os módulos, porque todo módulo vai ter alguma atividade assim de produção. Então, que eu acho que vai ser bacana, certo? Bom, pessoal, vocês perceberam que a atividade é divertida de fazer, né? A primeira vez que eu pedi para fazer essa atividade, eu fiz também. Foi legal, né? E aí, por isso que eu percebi que, assim, estava vendo algumas memórias ruins e elas não contribuíram, assim, de uma forma muito efetiva para o professor que eu sou hoje. Na verdade, eu até corro, né? Desse tipo de ação, né? Que eu tive, que as experiências foram ruins. E aí eu acabei focando só nas positivas depois. Eu fiz uma releitura e uma reescrita. Então acho que vai ser legal. Vai ser bem legal. Bem essa atividade, ela é bem uma viagem para as memórias de vocês, tá? Então curtam, porque é legal a gente fazer esses resgates, né? E se não lembrar de muita coisa, gente, também
fiquem tranquilos, porque às vezes a gente realmente não tem memórias da escola, porque a escola talvez ela não tenha sido importante na nossa vida em algum momento, sabe? Para algumas pessoas ela é muito importante, mas para outras talvez não seja tão importante assim. E tá tudo bem, tá, gente? Mas tenta assim lembrar de alguma coisa assim, alguma aula que foi legal, algum professor que você sentiu vínculo, alguma atividade que a escola ofereceu, ou mesmo espaço de socialização com o colega, né, os amigos que vocês fizeram, que isso também é importante, né, na escolarização. Então, pensar nisso aí e, assim, se divertirem, tá? Pensa que é uma atividade para vocês se divertirem bastante. E ela é uma atividade divertida, e dá bastante, sabe, um quentinho no coração, assim, fazer esse tipo de atividade. Certo? Então, assim, do Moodle tem essas duas atividades avaliativas, e fora as atividades avaliativas, que vocês têm até o dia 19 para postar, eu coloquei um monte de material, viu, gente? Coloquei videoaula, coloquei texto extra, tá? Eu recomendo que vocês assistam pelo menos as videoaulas, né? E usem os slides também, né? Se vocês não conseguirem fazer a leitura de todo o material, pelo menos revejam os slides, revejam as aulas, né? Mas vocês vão perceber que os textos são gostosos de ler também, eles não são textos que são muito desafiadores, assim, eles são textos que apresentam temáticas interessantes, são bem objetivos, né? Os vídeos também são bem interessantes. Eu incluí aqui alguns materiais, quando eu trabalhei no curso de pedagogia da Unesp, eu fui tutor, né, nesse curso. É que o tutor, nesse curso que tinha na Unesp, ele era um pouco diferente do tutor aqui. A gente, além de corrigir as atividades, a gente tinha contato presencial com os alunos 2 vezes por semana. Então, o curso ele era semi-à-distância, né? E aí a gente fazia toda a mediação. A gente ia para um treinamento, né, em São Paulo, e aí o professor que tinha elaborado a disciplina, ele orientava a gente como que a gente deveria proceder, e aí a gente usava o momento da aula para trabalhar com os alunos. Era bem legal, assim. E aí eu trouxe alguns desses materiais aí que a gente usou, que eu acho que eles são bem interessantes. Certo? Então, eu sugiro que vocês se divirtam aqui, porque a disciplina de didática é uma disciplina para divertir, viu, gente? Vocês vão perceber que a gente vai discutir coisas muito legais, assim, aqui ao longo dessas próximas semanas. Certo? Vai ser assim, acho que é a disciplina que a gente vai mais se divertir, mais do que as outras duas, tá? Eu vou parar essa apresentação, e aí agora eu vou colocar a apresentação de slide para vocês. A aula de hoje eu vou introduzir, né, alguns conceitos de didática, né, algumas coisas importantes, só para vocês conhecerem um pouquinho de algumas teorias e tal, certo? Então, acho que vocês vão gostar bastante. Para quem já fez algum outro curso, alguma licenciatura, algum outro curso superior, talvez algumas coisas que a gente vai falar aqui não sejam tanta novidade, mas acho que para a maioria, muito do que a gente vai falar aqui é novidade. Aqui, pessoal, está organizado, eu coloquei tipo um resuminho da organização do Moodle, tá? Vou colocar essa apresentação de slides, na verdade, eu acho que eu coloquei ela já lá, mas se não tiver colocado, eu vou inserir, certo? E a gente vai falar hoje sobre a questão da história e da consolidação da didática, né? O que é didática, né? Como ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação na aula de hoje e especificamente da história da didática. Aqui está a questão de como está dividido o tempo da disciplina. Aqui até o dia 19, tá, gente? Eu não mudei aqui, mas é até dia 19, certo? E aí eu queria começar essa discussão com 2 reflexões. E aí, pessoal, tem no material, né, num dos materiais que eu coloquei, tem uma discussão bem ampla sobre essa questão desses recortes aqui, mas só para vocês perceberem que quando a gente pensa na didática, a gente pensa em 2 dimensões, a dimensão do aluno e a dimensão do professor, certo? Então, quando a gente pensa em didática, a gente tem que considerar esses 2 sujeitos, né, que participam da relação pedagógica. Aí vejam, na primeira cena, que é uma perspectiva do aluno, olha o que acontece de interessante. Aí, pessoal, para a gente ter um pouco de interação aqui, alguém podia ler para a gente a cena 1. Se pudesse 2 pessoas, que um podia fazer a primeira fala e o outro a segunda. E aí eu faço só o narrador, tá? Quem que poderia fazer a primeira fala do Deus me livre? Quem poderia fazer a segunda do Pois eu acho? Mariane, você pode fazer a primeira fala? Posso, professor? Quem faz a segunda?
O Jefferson, perfeito. Então eu vou ler aqui, tá, pessoal? A parte do narrador. 2 alunos retomam juntos as suas casas após um dia de aulas e vão conversando sobre seu período na escola, pois estiveram em salas separadas. Deus me livre. O professor de história sabe muito, mas não tem didática nenhuma. Pois eu acho que é verdade, mas em compensação de matemática, hein? Aquele sim que é professor, aquele tem didática. Certo. Obrigado, meninos. Então, assim, primeiro, vejam que são 2 alunos conversando, que tiveram aulas em salas separadas, né? E aí vejam aí a perspectiva que eles têm da didática. Quem pode, na cena 2, ser um professor e quem pode ser o outro? São 2 professores, tá? Um professor tem que é a professora A e a professora B, né? Quem pode ser a professora A, quem pode ser a professora B ou o professor B? Emanuele pode ser a Júlia, a professora B? Perfeito. Então eu vou ler só vou ler aqui a parte do narrador, né? Uma conversa de 2 professoras em reunião de início de ano. A professora A pergunta para a B como ela está acostumada a ensinar um ponto novo de história, ao que B diz. Eu explico expondo o assunto e depois dou o questionário. Nossa, que coisa tão tradicional. Você está me dizendo? Tão antiga. Mas foi assim que eu aprendi com meus professores nas escolas em que estudei. Dizem que tem outros meios, mas eu não sei como fazer. Muito, muito obrigado, meninas. Então, vejam que interessante, né? A gente tem aqui 2 diálogos, né? Um envolvendo alunos e outro envolvendo professores. Nos 2 diálogos, eles permeiam a ideia da didática. E vejam que nessa ideia da didática está relacionado o modo que o professor ensina. E olha que interessante que, na perspectiva do aluno, não está muito claro o que ele chamou de didática. Ele disse que o professor de matemática tem didática, né? E o outro aluno disse que a professora de história não tem. Mas eles não detalharam por que eles acham que o professor de história não tem didática e o professor de matemática tem. E aí, pensando no diálogo da cena 2, quem poderia ser o professor de história, quem poderia ser o professor de matemática aí, pessoal? Pensando na perspectiva dos alunos. Eu acho que a professora B é a de história. Antiga. Exato. Então, vejam que na perspectiva da professora de história, a didática dela é apropriada, né, adequada e tudo mais. Mas na perspectiva dos alunos, não. Pode ser que não, né? A gente está especulando aqui, tá, gente? Os diálogos, eles são independentes, mas a gente poderia ter essa perspectiva. Mas a Emanuele foi no ponto certeiro. Essa abordagem mais tradicional, que ela ainda opera, né, e impera nas salas de aula, ela vem perdendo bastante espaço, principalmente porque os alunos, eles têm muito acesso à informação. Então, ter alguém que simplesmente informe não é mais suficiente para atender a demanda dos alunos, né? Vocês vão perceber isso a hora que vocês forem para os estágios, né, a hora que vocês estiverem nas escolas, e aí vocês vão perceber que os alunos, eles sabem muito a respeito de tudo, assim, eles têm muitas informações sobre tudo, mas parece que eles não sabem filtrar as informações. E a gente fica tentando insistir em impor uma determinada informação que a gente domina, sem na verdade, tentar entender o que o aluno sabe, e a partir do que ele sabe, a gente tentar organizar nossas ideias. Por isso que eu achei legal essa ideia que você trouxe, Emanuele, da gente ter contato com os textos de vocês, porque é uma forma também de eu ter contato com aquilo que vocês sabem. Porque nesse formato aqui de aula, eu acabo tendo pouco contato com o que vocês sabem. Né? Nessa disciplina, tem uma das atividades que eu corrijo de todos, tá? A última atividade da disciplina, que é uma avaliação da disciplina, eu que faço a correção, eu não deixo os tutores fazerem. Porque eu acho que é o momento que eu tenho de estar em contato com vocês, aí eu dou um feedback para cada um, né? É complicado porque vocês são muitos, né? Para poder fazer isso com todas as atividades fica complicado, mas eu acho que é importante a gente ter esse contato com o conhecimento do aluno e usar esse conhecimento, né, para a gente organizar nossas aulas. Então, vejam, vocês me deram uma ideia
que era na verdade, era um problema para vocês da atividade ser entregue no meio da semana. Isso me levou a refletir para essa disciplina. Eu não consegui aplicar direito na outra, mas nessa pelo menos eu consegui, né? E é uma coisa que eu vou aplicar em outras turmas, graças a essa conversa que a gente teve. Essa ideia da Emanuele, eu nunca tinha pensado em fazer sobre isso, mas com certeza eu vou fazer para as outras turmas também, e inclusive para a minha turma de biologia, que eu dou didática, que eu acabo, só que aí no caso, obviamente, eu corrijo os textos deles, né? E aí eu dou uma devolutiva para cada um, e aí eu só faço uma conversa geral, né, sobre os pontos que eu achei importante das narrativas deles, né, e de que maneira conversava com a didática, né, o que eles trouxeram, mas eu vou fazer isso aqui também nesse curso, que apesar de ter muito aluno, né, tem uma outra dinâmica, acho que a gente consegue deixar ele um pouco mais, a gente consegue se colocar em contato um pouco mais próximos, né, apesar da virtualidade. Certo? Então, assim, essas cenas aqui ilustram, eu sugiro que vocês leiam um dos materiais complementares, que aí os autores, eles discutem várias questões que perpassam, né, a questão dessas cenas aqui, mas eu queria só trazer para a gente fazer essa reflexão, e obrigado pela colaboração aí, viu, pessoal? E aí, pessoal, agora falando um pouco mais da questão conceitual da didática, então a gente viu ali que, primeiramente, a gente tem dois sujeitos que participam, o sujeito aluno e o sujeito professor, certo? Cada um desses sujeitos tem um papel nessa relação pedagógica, né? A gente espera que o aluno aprenda e a gente espera que o professor ensine. E nessa interação entre ensinagem e aprendizagem, vocês já devem ter visto a palavra ensinagem como ensino, tá, gente? Hoje em dia, vários autores propõem que a gente use o termo ensinagem, porque a gente aproxima ensinagem de aprendizagem, porque ensino parece que fica muito longe de aprendizagem, né? Então, é uma forma de tentar ter essa ideia da aproximação entre essas duas ações, né, que ocorrem na escola. Uma definição que o Malheiros traz, inclusive, que é o autor que eu sugiro que vocês leiam, de didática, é a interação entre aprendizagem e ensinagem. Então, esse processo de interação entre o ensinar e o aprender é o que a gente chama de didática. E aí, obviamente, que esses processos eles ocorrem pela ação, né, e a gente espera que seja uma ação dinâmica de ambas partes, né, entre professor e aluno, e assim se processa a relação pedagógica. Inclusive, a nossa aula da semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a interação pedagógica, a relação pedagógica, como é que funciona essa questão da relação professor e aluno, o que o professor espera, o que o aluno espera, né? Então, é muito importante essa questão, né, quando a gente pensa em didática, e mesmo os alunos tendo falado, né, o que eles esperavam, a Emanuela ela levantou uma hipótese que provavelmente aquele método que a outra professora utilizava de história não fosse o mais apropriado para essa geração, né, que está na escola hoje. Certo? Pessoal, antes da gente passar para frente, falar um pouquinho da história da didática, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Tá tudo certo por enquanto? O que vocês me falam? Oi, Ana, pode falar. Não é nem pela matéria, mas tipo assim, eu vou fazer o meu teste, eu fico com um pouco de receio assim dos outros. Os meus colegas querem ver, entendeu? Porque a minha história é bem parecida com a sua. Eu acho que tem mais tristeza do que alegria. Eu vou ficar um pouco receiosa, assim, tá? Não, sim, mas não tem problema. A gente deixa livre para aqueles que quiserem, né? E aí aqueles que não se sentirem confortáveis, está tudo certo também, viu, Ana? Pode ficar tranquilo. Aí, você quer falar alguma coisa? Já gostei que você tem um gatinho aqui, ó. É um gato amarelo. Eu não tenho gato amarelo, mas vou até mostrar para vocês, gente, ó. A minha parceira aqui, ó. Olha o charme. Olha a pinta de Marilyn Monroe que essa gata tem. Tadinha. Acho que ela tá com o áudio aberto sem querer. Deixa eu fechar o áudio aqui. Eu também, eu sou apaixonado por gato, viu, cachorro? Bom, eu sou biólogo, eu sou apaixonado por tudo quanto é bicho, planta. Então, falando da história, pessoal, voltando para o tema da aula, né, a dispersão, ao TDAH. É impossível a gente falar sobre questões históricas de didática e não falar do Comênios. O Comênios, ele foi o primeiro pensador a se preocupar em descrever uma metodologia e uma perspectiva sobre a questão do ensino. O Comênio, ele tinha uma máxima que ele achava que a didática é a arte de ensinar tudo
a todos, né? Mas, assim, obviamente a gente sabe que esse é um sonho inalcançável, né? A gente tem que ser pé no chão. É impossível a gente ensinar tudo a todos, né? A gente consegue ensinar algumas coisas para algumas pessoas, né? Isso depende de N fatores relacionados, né? O interesse do outro, o interesse nosso, o nosso domínio, o conhecimento do outro, né? Mas ele tinha essa máxima e ele tem um papel importante como, digamos assim, o pai da didática, ele é considerado o pai da didática. Só que ele focava, ele não estava preocupado tanto com a aprendizagem, ele estava preocupado mais com a questão do ensino, né? Então, assim, ele não estava preocupado se haveria uma aprendizagem de fato, apesar dele dizer que a didática é a arte de ensinar tudo a todos, ele se preocupava com o método de ensino voltado para a repetição e que fosse acessível a todos, né? Mas ele não estava preocupado se o aluno ele efetivamente ia aprender, desde que usasse o método que ele estava propondo. Então, o método dele ele está muito ligado ao método do ensino, sem se preocupar muito com a aprendizagem. Logo depois, né, no século XVIII, é impossível também a gente falar de pedagogia e não falar do pai da pedagogia, que é o Rousseau, tá? O Rousseau, ele foi o primeiro pensador a entender que crianças e adultos aprendem de formas diferentes. E o Rousseau, ele era praticamente um naturalista, tá? Ele não era um biólogo, obviamente, mas ele tinha um interesse tão grande pela natureza e ele acreditava que esse contato com a natureza era importante para a formação das pessoas, né? E ele também propunha, né, que o processo de escolarização era importante para preparar a criança para a fase adulta, né? E que a aprendizagem é algo que é inato de todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos são capazes de aprender. E é interessante que o Rousseau, ele parece que ele vai para o caminho oposto do Comênio, né? Porque o Rousseau, ele se preocupa muito com a questão da forma que o aluno aprende. Apesar de que, pessoal, na hora que a gente vai ler as obras do Rousseau, ele tem umas questões de castigo físico, sabe? Que são meio questionáveis, assim, mas pensando que é século XVIII, até que é um avanço enorme ele ter esse olhar pensando que criança é diferente de adulto e que todo mundo é capaz de aprender, né? Eu acho que é um grande avanço, apesar que ele tem algumas questões lá de método que também são questionáveis, né? Se vocês puderem ler alguma coisa do Rousseau, é delicioso, tá? Ele tem uma escrita bastante envolvente, ele cativa a gente, sabe? Ele é carismático, assim, na escrita. E ele tem um olhar bem interessante, pensando na questão do mundo, na questão da natureza, questão das crianças, né? Recomendo demais, tá? Se vocês puderem ler alguma obra do Rousseau, principalmente Emílio, que é uma obra importante, que é uma narrativa, uma historinha, né? Uma historinha de narrativa, mas, na verdade, ele traz os princípios aí da didática dele. E ainda no século XVIII, um outro pensador de educação importante foi o Pestalozzi. O Pestalozzi também ele se preocupava com a questão da aprendizagem e ele traz uma perspectiva que é importante a gente considerar a realidade na qual o sujeito está inserido, né? E é importante a adequação da linguagem para a questão da aprendizagem. Então ele traz isso fortemente. Outra coisa importante do Pestalozzi, que ele propõe que seria possível você trabalhar com essa ideia de classe de aula, sabe, com um professor e vários alunos. Isso tem a ver com a ideia de monitoria, basicamente, que o Pestalozzi tinha, que era possível, por exemplo, você ter um professor que formava tutores que tutorariam grupos pequenos de alunos, né? Que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? A gente tem os tutores que acabam... a professora, a gente acaba enviando para eles a grade de correção, disponibiliza o material, né? E aí eles fazem a correção de vocês, tiram a dúvida de vocês diretamente, né? Então a gente acaba tendo sem a gente ter uma real ideia, a gente acaba utilizando um pouco da perspectiva do Pestalozzi aqui no curso. Um outro nome importante, veja que o século XVIII ele foi bastante produtivo para essas questões da didática, né? É o Herbart. O Herbart, ele já tem a questão, eu não vou entrar em detalhes aqui nas etapas, né, do método do Herbart, mas só para vocês terem uma ideia, o Herbart ele tinha toda uma preocupação de sistematizar o processo de ensinagem e aprendizagem.
Então, vejam aqui que a gente tem vários momentos aí e várias subdivisões. Então, por exemplo, a gente tem uma operação que eles chamam de análise, que eu posso formar clareza, e aí quais seriam os procedimentos, né? Expor e repetir termos. E assim para cada uma das etapas. Então, de alguma forma, o Herbert, ele propõe um método de fato, organizado dentro de uma perspectiva de etapas, né? De desdobramentos, que é muito comum nas metodologias de ensino que a gente utiliza atualmente, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o papel dele é essa preocupação em formalizar um método. E a partir, obviamente, desses pensadores, aí vão surgir os desdobramentos para o que a gente chama de didática mais atual. Na didática mais atual, basicamente, a gente se preocupa em dois campos teóricos principais, tá? O campo das aprendizagens, das teorias de aprendizagem, e o campo das teorias de ensino. E esses campos, obviamente, que eles são muito relacionados, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, nas teorias de aprendizagem, é a forma que, em algum momento da história, foi explicado como que as pessoas podem aprender, certo? Então, aqui eu trago duas teorias de aprendizagem importantes, né? Uma é o inatismo, a outra é o empirismo, e aí depois eu vou trazer a última corrente, que é o associacionismo, que aí seria uma teoria de aprendizagem talvez mais aplicada para o que a gente conhece hoje. Mas isso não quer dizer que tem professores, que não existam professores que sejam ou inatistas ou empiristas, tá? Então vejam quando a gente entende uma teoria inatista, qual que é a nossa perspectiva de aprendizagem. Primeiro que a aprendizagem, ela que as pessoas já nascem com as capacidades de aprendizagem. No momento que elas nascem, elas já têm o quanto elas podem aprender, digamos assim. Então, alguns vão aprender pouco, outros vão aprender muito, e isso a pessoa já nasce com essa capacidade. Quando a gente tem essa perspectiva, né, de aprendizagem inatista, a gente parte do princípio que sempre vão ter alunos que vão aprender e sempre vão ter alunos que não vão aprender, e que todo conhecimento depende do conhecimento do professor. Que o aluno ele não tem conhecimento a priori, né? Ele tem a capacidade de aprendizagem, mas ele não tem conhecimento, e todo conhecimento emana do professor. Esse tipo de perspectiva ignora que as pessoas estão expostas a formas de conhecimento diferentes, né? E às vezes tem professores até atualmente que têm essa perspectiva, que alguns alunos vão aprender, outros não vão aprender, que aquele aluno que não vai aprender nunca. Sabe aquele papinho assim, aquele fulano lá, não tem jeito com ele não, ele não vai aprender nunca. É a ideia inatista de aprendizagem. A ideia empirista, ela é muito forte ainda hoje, que as pessoas aprendem nessa perspectiva a partir da experiência concreta. Tem esse nome empirista porque está relacionado ao acesso da informação aos sentidos, né? Então, as pessoas aprendem vendo, escutando, cheirando, falando, tocando. Só que essa perspectiva tem uma questão que ela é bastante questionável hoje em dia, que é considerar a mente humana como uma tábula rasa. O que significa isso? Que todo mundo nasce com zero de conhecimento e que ao longo da vida esse conhecimento ele vai sendo aprimorado. Parece que é uma coisa óbvia, mas isso não é verdade, gente. Durante a própria gestação, o feto ele vai relacionando aquele ambiente intrauterino com a realidade dele. E ele vai já aprendendo algumas coisas. Tanto é que recomenda-se quando a mulher está grávida, de escutar a música de um tipo, fazer tal coisa, porque isso isso vai ajudando, de alguma forma, a consolidação da forma do bebê, né, entender o mundo depois. Então, essa questão da tábula rasa, ela é bastante questionável. Outra coisa também é essa perspectiva de aprender por acúmulo de experiência, né? Qual que é o problema disso? Vamos pensar aqui, pessoal. Pensar em aprendizagem por acúmulo de experiência. Quer dizer que a pessoa, quanto mais ela acumula experiência, ela mais aprende? Será que é isso? Será que as pessoas aprendem dessa forma? Então, essa é uma perspectiva quando a gente pensa na teoria de aprendizagem empirista.
certo? Então, se eu, por exemplo, acredito que meu aluno só aprenda a partir dos sentidos, que ele só vai aprender a partir do acúmulo de experiências, então eu tenho uma perspectiva inatista, né, de aprendizagem. Aqui tem um quadro comparando, né, inatismo e empirismo, eu não vou fazer essa comparação, tá? Mas basicamente isso vai determinar a forma que a gente enxerga o aluno, a forma que a gente enxerga o ensino, né? Mas talvez a teoria de aprendizagem que seja válida para os dias atuais é o que a gente chama de associacionismo. O associacionismo, ele é uma teoria de aprendizagem que ela foi construída principalmente em virtude da influência da psicologia, né? Nessa perspectiva, o que é considerado é de que maneira o sujeito se relaciona com o coletivo e de que maneira aquele coletivo afeta o sujeito. Então, nessa perspectiva, é muito importante não só a questão da aprendizagem por sentido ou coisas do gênero, mas também a forma que aquele sujeito ele aprende com o outro, né? Aprende a partir da relação que ele estabelece com as diferentes coletividades que ele vai que ele vai conviver ao longo da sua existência, né? E aí, nessa perspectiva, a ação do ser humano ela é estabelecida entre as pessoas e entre as pessoas e o meio e o ambiente no qual elas estão inseridas, certo? Então, vejo que nesse caso aqui, o que é considerado é principalmente o quanto, né, de social tem naquela aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu socializo o conhecimento que foi construído, né, com as pessoas numa sala de aula, o que é mais importante? O contato sensorial que o aluno tem com aquele conhecimento, ou as relações que ele estabelece com aquele conhecimento e as experiências que ele tem, ou em relação àquele conhecimento com aquele contexto social que ele está, né? Então, nessa perspectiva, a gente considera que para o aluno aprender é importante que a gente acesse o aluno, mas também entenda que esse aluno ele faz parte de um todo, né? Que ele não é um indivíduo sozinho, que ele é um indivíduo dentro de uma coletividade. E aí, pessoal, essas teorias de aprendizagem, obviamente que elas vão influenciar a forma que o professor ensina, né? E aí a gente vai discutir um pouco dos métodos de ensino, e vocês vão perceber que a gente consegue relacionar o método com a teoria de aprendizagem, né? A gente vai ver 3 métodos de ensino, mas existem muito mais que esses 3, tá? Mas aqui eu vou detalhar mais os 3, depois eu vou comentar a respeito de outros, que são mais contemporâneos, inclusive. Mas, basicamente, a gente tem aí 3 métodos base ao longo da história da didática, que é o comportamentalismo, o socioconstrutivismo e o cognitivismo, certo? Vocês já fizeram psicologia, eu acredito? Vocês fizeram alguma disciplina de psicologia já? Com o Vitor? Já, fizemos. Já. Vocês devem ter visto Skinner, o Pavlov, eu acredito que vocês tenham visto. Vimos. Eu não lembro. A gente vai falar de novo deles, tá? Um pouquinho, mas só um pouquinho, porque aqui a ideia é mais falar da questão da aprendizagem e não tanto da dimensão psicológica, tá? Mas basicamente a gente vai falar um pouco do Pavlov, do Skinner de novo, e a gente vai falar do Piaget, que tem a ver com essa questão do socioconstrutivismo, e a gente vai falar do Vygotsky. Então são 3 correntes, né, de método de ensino que influenciam ainda na prática educacional, e vocês vão perceber que a gente consegue identificar a didática do professor e aí, de alguma forma, relacionar com algum desses métodos de ensino, né? Que é bem interessante. Eu percebi também, Luiz Gustavo, que assim, o Vygotsky, o Piaget, eles foram lá atrás, no Comênios, eles foram lá atrás, porque é tipo meio que uma reprodução, um melhoramento das ideias que eles tinham. Exato. Eles trazem um pouco, porque eu achei bem parecido. Principalmente Vygotsky. Platão, com Aristóteles. Isso, só dá uma... Comênios, né? O Então, Vygotsky, eu não sei se vocês viram, mas na verdade ele escreveu todo o trabalho dele durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi um prisioneiro de guerra, né? E os trabalhos dele só chegaram para a gente nos anos 90. Então ele escreveu durante a Segunda Guerra, mas hoje a gente só teve acesso aos anos 90. Só que a visão dele era muito atual. E aí, claro, você
você entende a teoria dele, mas tem que entender dentro do nosso contexto atual, porque não podemos esquecer que o Vygotsky estava preso dentro de uma prisão russa, né? Então não foi, e ele morreu muito jovem, assim. Se eu não me engano, acho que ele morreu com 35 anos. Uma coisa assim, tá? Não é igual o Piaget que morreu quase 100. Ele escreveu o quê? 38 livros? Na verdade, se eu não me engano, o Vygotsky tem muita coisa que são anotações, né? Se eu não me engano, é uma coisa assim, mas ele morreu antes dos 40. Ele era médico. Então, eu não sei muito, porque eu não gosto muito de ver biografia, Emanuele. Eu fico muito mais pelo trabalho do que pela biografia, porque a biografia, às vezes, me decepciona um pouco, sabe? É porque naquele livro de didática é muito legal. Nossa, o começo, gente, leiam, porque Sim, é bom. É muito bom. Ele fala um pouquinho da vida dele. Eu acho que falou que ele era médico, se eu não me engano, se eu estiver errado. Eu preciso ver, porque assim, eu acabo meio não dando muita atenção para a questão da biografia, mas é legal, para alguns casos acho que é legal a gente ter essa ideia, né? Oi, Mariana, pode falar. Professor, eles são muito importantes, né, para pedagogia, para educação. Eles morreram há anos e deixaram um legado, deixaram uma didática muito bonita, né? A mudança, os projetos, as ideias, os pensamentos, que até hoje são através deles, né? Eles estavam à frente do tempo, né, Mariana? Acho que é essa questão, né? Você pensa, por exemplo, mesmo Isso, Aristóteles, né? é engraçado, né, professor? Eles eram antigos e eles já tinham uma visão para o futuro da educação, tipo, da BNC, o que eles falam, cai lá na BNC, cai nas diretrizes, cai nas matrizes curriculares. Na prática do professor em sala de aula atual, né? Sim. É muito louco, né? Gente, muito. Eles foram os caras, né? Na pedagogia, na educação, em tudo. Se existisse reencarnação ao contrário, dá até a impressão que eles morreram no futuro e renasceram no passado, né? Sim, exatamente. Essa visão que passa. É muito legal, assim. Ou fomos nós que não evoluímos, né, teacher? Também, né, Luciana? Que é bem também da gente ter ficado parado. A escola, ela está parada no século XIX, né? Essa é uma questão importante. A gente teve a questão da pandemia, teve a questão do uso obrigatório das TDICs, né? E é incrível como o retorno pós-pandemia, essas aquisições, né, na prática de ensino, elas foram abolidas. Hoje, praticamente ninguém usa mais. O que a gente acabou sendo instrumentalizado à força durante a pandemia, isso foi completamente abandonado. E é uma coisa que, assim, quer dizer, a gente teve a oportunidade de aprender, a gente tem a oportunidade de incorporar a nossa prática hoje, só que como não está no período pandêmico, a gente não usa mais as ferramentas, né? É muito doido, assim, como como a educação, ela é conservadora, né? Ela é uma forma de liberdade, né? De produção de mudança, mas como que ela, ao mesmo tempo, ela é tão conservadora, né? Como ela é resistente a mudanças, adequações à realidade presente, né? Muito doido isso. A gente para fazer essas reflexões. Bom, falando em conservadorismo, Luciana, isso aqui é uma perspectiva altamente conservadora, tá? Que é a perspectiva, que é o método de ensino baseado nessa perspectiva do comportamentalismo. O comportamentalismo, ele é muito fortemente ligado à biologia. Então, basicamente, as pessoas aprendem porque existe uma resposta orgânica. Lembra da teoria de aprendizagem inatista que a gente acabou de ver? Geralmente, quem tem a perspectiva inatista acaba utilizando métodos que são comportamentalistas. E aí, vejam o quão é comum. Eu não vou ficar detalhando aqui, tá, gente, o que é o behaviorismo, o que é o condicionamento. Eu trouxe aqui só para vocês relembrarem um pouquinho das aulas de psicologia, mas aqui na didática interessa para a gente o seguinte. Se eu considero que a aprendizagem está muito ligada à dimensão biológica das pessoas, ou seja, tem gente que tem capacidade de aprender, tem gente que não tem capacidade de aprender, e que eu acho que a pessoa responde a um estímulo, né, que é bem essa ideia, tem um estímulo e tem a resposta, o que eu vou fazer? Eu vou adotar metodologias de ensino que vão considerar momentos de estímulo, momentos de resposta dos alunos.
Então, por exemplo, eu posso pensar no estímulo que, de alguma forma, recompense o aluno por um acerto. Mas eu posso também pensar no estímulo que puna o aluno por um erro. Vamos pensar como que as avaliações são feitas geralmente nas escolas. Boa parte da nota é atribuída, inclusive nesse curso, né, gente? Boa parte da nota é atribuída a partir de uma prova, certo? Então, tudo que o aluno pode produzir, né, de resultados de aprendizagens, ele precisa de alguma forma reproduzir isso numa prova no momento que ele vai fazer X, que ele tem um tempo limitado, que não vai considerar o estado de espírito que ele vai estar naquele momento que ele está respondendo a prova, e assim por diante. E aí, o que eu faço com a prova? Eu procuro o que ele errou. Eu acabei abolindo prova das minhas disciplinas da biologia, porque eu não estava me sentindo confortável em procurar erro no que o aluno está fazendo para mim. Então, eu dou um monte de avaliação no curso de biologia e eu não dou uma prova. Por quê? Porque as outras avaliações eu não procuro os erros, eu enfatizo os acertos. Inclusive, eu acabo, quando o aluno, por exemplo, ele não atende um determinado objetivo de aprendizagem que eu espero dele, eu dialogo com o aluno, tento entender de que maneira que ele chegou naquela possibilidade, né, dentro da avaliação, e aí a gente faz uma reflexão. Às vezes eu chego à conclusão que a minha perspectiva estava equivocada, às vezes eu consigo conversar com o aluno e fazer entender que talvez a perspectiva dele não seja mais adequada para aquele contexto, né? Eu trabalho com estudo de caso, a gente vai ver isso aqui na disciplina de didática, e aí eu vou dar alguns exemplos do que eu faço em prática mesmo, tá, gente? E que eu fiz quando eu dava aula de educação básica também, tá? Mas, basicamente, quando a gente dá uma prova, a gente usa esse método comportamentalista, porque a gente busca erro. Eu acho quase impossível a gente buscar acerto, porque a gente está corrigindo, na hora que a gente vê o erro, Tanto é que tem professor que tem capacidade de dar zero numa questão, porque o aluno teve um erro de português. Um erro de português, o professor dá zero, ou diminui meio ponto da nota dele, porque ele teve um erro de português, um erro de crase. Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. Agora me digam, gente, isso não é procurar erro? Isso não é punir pelo erro? Né? Vejam que quando eu peço para vocês fazerem o questionário, quantas vezes vocês quiserem, até vocês acertarem, na verdade eu quero que vocês entendam que eu não estou preocupado com o erro. Eu quero que vocês acertem. Ah, mas eu errei, não é justo. Não, gente. É justo, porque essa é a perspectiva dessa avaliação. É vocês perceberem que tem hora que a gente se equivoca ou se engana, e que a gente pode, a partir de uma segunda leitura, entender qual foi o percurso que eu fiz, né, cognitivo, que talvez não tenha chegado lá no destino que eu esperava, né? Então, a questão é essa. Então, geralmente, quando o professor ele utiliza métodos comportamentalistas na sua prática, ele tem como perspectiva a teoria inatista, mesmo que ele não assuma isso, tá, gente? A perspectiva é muito punitivista. Seria possível, Júlia, a gente ter uma perspectiva do reforço, né? Mas é muito pouco provável que algum professor utilize de reforço positivo. É mais comum o professor, na verdade, punir pelo erro. Tanto é que os acertos, geralmente, eles são pouco valorizados na escola. Agora, os erros são supervalorizados, né? De forma negativa. Certo? Eu acho que, quando a gente está conversando sobre isso, acho que para vários de vocês, na faculdade isso é muito comum, tá, Thalita? Eu acho que para vários de vocês, vem a ideia de vários professores que vocês tiveram, né? E vejam, esse método comportamentalista é um método que ele é um método superado, tá? Mas quantos e quantos professores hoje em dia ainda utilizam, né? Desse método de ensino. É porque, assim, pessoal, quando eu falo método de ensino, é como se fosse a teoria de base para as ações que eu executo na sala de aula. Então, por exemplo, quando eu dou uma prova, a prova é um método, uma metodologia, né? Por trás daquela prova que eu elaborei, eu posso estar tendo como referência um método comportamentalista. Certo? Vamos ter saído dessa energia ruim agora, né, gente? Porque eu tenho um problema sério com essa questão do método comportamentalista, porque ao longo da minha escolarização eu tive
inúmeros professores, né, que se utilizavam disso. Tem várias formas, né, que o professor utiliza desse método comportamentalista. Eu mesmo acabei fazendo isso várias vezes, gente, quando era professor na educação básica, porque a hora que você dá aula para pequeno, tem hora que você perde o controle, né? Então, por exemplo, eu costumava fazer o seguinte, eu falava assim, olha, os alunos que conversarem no meio da explicação, eu vou colocar numa lista negra. Olha o close errado, né? Lista negra. Mal sabia eu que eu estava super... que é uma fala racista essa, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Aí eu escrevi assim, black list, no cantinho direito da lousa, aí o aluno conversava e eu colocava o nome. Aí eu falava assim para eles, no final da aula, os alunos que estiverem nessa lista aqui, a gente vai conversar. E aí, geralmente, o que eu fazia, eu ficava com dó deles, porque era sexto ano, né? Sexto e sétimo ano. Eu ficava com dó deles, aí o que eu acabava fazendo era fazendo alguma pergunta do que eu tinha discutido, se o aluno acertasse, ele saía daquela lista, né? Se ele errasse, eu fazia outra pergunta. Aí eu fazia pergunta até ele acertar, porque eu ficava com dó. Porque, na verdade, eu não queria fazer punição nenhuma, eu só queria que, naquele momento lá, eles ficassem mais quietos, sabe? Às vezes funcionava, às vezes não, mas é um método comportamentalista, né? Edna, pode falar. Então, professor, eu estou ouvindo o senhor falar isso aí, eu estou lembrando da minha sobrinha agora. E isso vem dos professores mais velhos, né, os mais antigos. Ela está fazendo química lá na USP. E ela falou que tem professores lá na USP que, tipo assim, ela faz, ele passa a prova, né? Aí ela faz, dá o mesmo resultado que tem que dar, só que fez de uma forma diferente. Diz que eles não consideram, eles dão errado. Ela tá comportamentalista. Aí, esses tempos atrás, ela estava falando, ai, Dinda, eu acho que eu vou parar, eu não vou mais, não. A gente faz a coisa certa, dá a resposta certa, mas eles não aceitam. Aí ela estava meio desanimada por conta disso. O duro que é assim, a gente tem que, infelizmente, na escolarização, a gente passa por isso. Se ela estiver fazendo curso de licenciatura e ela for professora de química no futuro, que ela não reproduza esse tipo de comportamento, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar mudar os professores, ter uma geração de professores diferentes, sabe? Isso está acontecendo, aos poucos, mas está acontecendo. A UFTM, por exemplo, que é a universidade mais nova, eu sei que isso é menos frequente na UFTM do que é na USP, por exemplo, ou do que é na Unesp, ou do que é na Unicamp. Por quê? Porque na universidade mais nova você tem são outras pessoas, né? Você não tem os reinados e os poderes e os feudos, né? Você, na verdade, você é só mais um ali no meio, sabe, na fila do pão, que é assim que, por exemplo, eu lembro dos meus professores da Unesp, parece que cada um era dono de um reinado, assim, né? Aqui no FTM parece que a gente é tudo da mesma, sabe? Esse que a gente faz parte tudo da mesma sala de professores. É bem curioso, assim, que não era a visão que eu tinha quando eu estava na Unesp, não. Né? Então, o ideal é que ela tente olhar esses exemplos, assim, se ela estiver fazendo, né, o curso para ser professora de química, porque ela pode atuar em outras áreas, né, além do ensino de química, né? Que ela não faça isso. É, verdade. E ela fala que normalmente são os professores mais antigos mesmo. Sim. Sim, que é a perspectiva, bem essa perspectiva, né, da aprendizagem, da teoria de aprendizagem natista e do método comportamentalista. Aí até vários colocaram aqui que a gente enfatiza erro, né, que o professor ele tem de fazer isso. Aí a Kelly falou que na primeira série fiquei de castigo porque a professora pediu como tarefa escrever o alfabeto minúsculo e eu fiz minúsculo e maiúsculo, ou seja, você fez além do que estava pedindo, que isso aí na verdade deveria ser valorizado. Não foi valorizado porque, olha que doido isso, né, gente? Porque o fato de você ter escrito maiúsculo e minúsculo, o que pode ter passado na cabeça da professora? Ela não fez aquilo que eu mandei que ela fizesse, né? Ela deve ter interpretado isso como se você tivesse questionando a autoridade, sabe? É muito louco isso, que a gente não sabe o que passa na cabeça do professor, mas que não tem sentido ela não ter valorizado. Ela te deixou de castigo porque você fez mais, né? E se você tivesse feito menos, ela te daria um prêmio, né? Professor de reguada, nossa, mas você é novinha, Mariane. Você tem Pô, mas eu tinha uma professora que dava reguado na palma da mão. Lembro do nome da escola e o nome dela. Ela chama Dalva, ela tá viva até hoje. E era lá no Norma Sueli Borges. Ela dava reguarda na ponta da mão.
Na Credo, palma da gente. mão. Deus que me livre. Basilisque, pode falar. Então, vendo a Kelly falar aí, né, da reguarda, quando a gente morava no circo, aí a gente ia para a escola, e aí tinha uma professora lá, o nome dela era Raimunda, e ela queria que a gente falasse a tabuada. Então, a semana da tabuada era o terror em casa. A mãe colocava a gente para estudar, porque ela tinha uma palmatória. E aí, se ela perguntasse, se você não respondesse, ela dava palmatória na sua mão. E se você tirasse, você ganhava 2 ainda. Era desse jeito. Então, aí a gente toma um trauma de matemática. Eu custei a entender a matemática por causa que eu lembrava dessa professora que dava essa reguada, essa palmatória, né? Credo. Na mão. E questão da Isadora aí, né? Da Isadora, não, da Kelly, que falou do alfabeto, a professora se sentiu, na minha opinião, ela se sentiu afrontada, porque ela pediu minúsculo, né? E ela fez os 2. Então, é complicado isso aí, né? Não, com certeza. Mas você vê, é método comportamentalista, né? Se a gente fizer um retrospecto das nossas experiências em sala de aula, a maioria dos professores que a gente teve, eles utilizavam o método comportamentalista. Infelizmente, a gente tem esse cenário. Por isso que eu insisto em vocês tentarem resgatar as memórias positivas, porque muito provavelmente muitas das memórias que vocês vão ter da escola vão estar ligados a professores que achavam que os alunos, alguns alunos podiam aprender, outros não, e com isso o método que eles utilizavam como ensino era o método comportamentalista, que é essa questão da punição como fonte, né, de valorizar erro e não acerto, e por aí vai. Pode falar. Hoje, lá na creche, eu me vesti de viajante e peguei uma mala e coloquei todos os objetos e algumas coisas com a letra M. Aí já combinei com a professora, né? Ela colocou a mala lá e colocou a mala do viajante. E eu entrei toda esboforida, né? Gente, perdi a minha mala, eu estou atrasada. E aí usei essa didática, né? Essa dinâmica assim, para os alunos aprender sobre a letra M, né? E aí mostrei em libras para eles, né, como que fazia a letra M e tal, o que será que tem nessa mala e tal, e os meninos amaram a maneira de entender, né, o que era a letra M, o que tinha lá na toda a mala, né, agora eu falei assim, e agora eu posso ir embora, né, aí eles falaram assim, você é a tia Val, não, eu não sou a tia Val, eu sou a tia Mimi. Já que é a letra M, né? Foi divertido. Muito bom. Porque, veja, aí nesse caso, você traz uma perspectiva, primeiro que você valoriza Lembra que a gente falou do associacionismo, que tem a relação do coletivo? Então, você se preocupa com essa questão da ligação deles com as referências que eles têm. Por exemplo, o que é viajar para eles? É algo positivo? Quer dizer, está para além daquela mera... Sabe, a mera questão escolar, está para além disso. O objetivo era que o aluno aprendesse a letra M, mas, para além disso, o aluno ele tem outras experiências que precisam ser valorizadas. E é isso que você acabou fazendo nessa dinâmica, né? Fora que você cria um espaço mais acolhedor, né? A gente entra em outras dimensões da didática também, para além da questão aqui dos métodos de ensino, né? Que tem a ver com a própria relação professor-aluno. O aluno se sente mais próximo, né? Apesar de eles saberem quem que era, eles sabem que naquele momento era um personagem, né? E eu acho muito legal isso. É isso que a gente tem que pensar na sala de aula, sabe? Tentar propor metodologias que sejam diferenciadas para que os alunos eles tenham vontade de estar ali, né? Porque só chegar lá e falar na frente, no ensino superior a gente faz muito isso, né? Fala. Gente, qual que é o objetivo disso, né? Mas muito bom, vai fazer isso. Acho que vocês vão ter muita coisa para contribuir, viu, gente, aqui na disciplina, porque tem muita coisa que a gente vai falar que tem a ver com quem já está em escola, né? Tem a ver com essa questão do contato com a escola. Falando agora do Piaget, pessoal, o Piaget ele tem um papel muito importante para a didática. A proposta dele, que é o construtivismo, né? Ele não é bem o pai do construtivismo, mas, na verdade, o que ele propõe de teoria de aprendizagem, método de ensino, ele acaba se encaixando bem ao construtivismo. Por quê? O Piaget, ele era biólogo.
E ele trazia bem algumas ideias, alguns conceitos que são da biologia. Vejam aqui que ele traz o conceito de assimilação, acomodação e adaptação, que são 3 conceitos da biologia, que é da área de formação dele. Basicamente, o que o Vygotsky... Nossa, estou confundindo, credo. O que o Piaget dizia? Que durante a aprendizagem, a pessoa ela entra em contato, né, com uma nova informação, com um novo conteúdo, um novo conceito. Aí, a partir desse primeiro contato, para que esse conteúdo, conceito, ele constitua o arcabouço cognitivo do sujeito, é necessário um processo de acomodação, e uma vez que esse conteúdo ele seja acomodado, o sujeito consegue utilizar aquela informação para ele agir, que é o que ele chama de adaptação. Isso é interessante, vocês vão perceber que o Vygotsky ele traz uma proposta que é bem similar a essa, só que aí ele traz a ideia da zona de desenvolvimento proximal e tudo mais, que é uma outra questão, né? Mas assim, é bem próximo disso aqui, tanto é que muitos autores colocam o Piaget e Vygotsky, né, juntos para falar do socioconstrutivismo, por exemplo. Só que tem um ponto da teoria dele que eu acho que esse é um ponto que hoje em dia ele é bastante questionável, que são os estágios do desenvolvimento. Vejam aí que ele dividia, né, não vou entrar em detalhes também, que isso é mais na psicologia que vocês vão ver, mas basicamente ele dividia determinadas capacidades de aprendizagem relacionadas à idade do sujeito. Então, por exemplo, ele colocava que uma criança de 0 a 2 anos estaria no período sensório motor, e aí basicamente a aprendizagem empirista. De 2 a 7 anos, ele chamava esse período de aprendizagem pré-operatória, e assim por diante. Só que o que a gente percebe hoje? Uma criança de 2 anos, ela não necessariamente responde só a partir de sensação e ação, porque ela é tão estimulada desde muito cedo, que muitas delas chegam com 2 anos já conseguindo fazer, por exemplo, produzindo frases, criando... Tanto é que não é raro uma criança de 2 anos, por exemplo, soltar uma frase que você fala, gente, de onde que a criança tirou isso? Né? Então, assim, o que talvez para o período que o Piaget desenvolveu a teoria, para as crianças daquele período, talvez fosse mais fácil encaixar nessas etapas, né? Nesses estágios de desenvolvimento. Hoje em dia, como as crianças são altamente estimuladas, eu acho que é muito mais difícil a gente ter, sabe, eu acho que tudo é antecipado, na verdade. Né? Então, esse talvez seja um ponto que é complicado na teoria dele. Em relação ao Vygotsky, pessoal, eu coloquei esse mapa conceitual aqui, mas para vocês entenderem... deixa eu ver o que a Júlia colocou aqui. Na pós-graduação, vejo uma certa crítica para a teoria construtivista. Muitos educadores entendem que é muito complicado implementar, precisa de avaliações de aprendizagem personalizadas, o professor precisa contemplar o conhecimento prévio e novo, e tem muita diversidade em sala de aula, fora que o conhecimento não é linear. Exatamente, Júlia. Esse é o grande problema. Porque a teoria construtivista, ela é interessante na teoria, mas na prática ela tem algumas limitações, né? Por isso que eu acho que talvez a perspectiva do Vygotsky ela seja mais aplicável. Porque a teoria do Vygotsky, ela está muito ligada à questão da interação entre os sujeitos. Então, esse seria um ponto, né? Então, a partir daquele... Você vai ter sempre dentro de um grupo, né, pessoas que sabem mais sobre um determinado tema, ou tem determinados conhecimentos que são diferentes do outro, e a partir da interação, essas pessoas podem, de alguma forma, socializar, né, e incorporar esses conhecimentos ao seu sujeito, né, a partir dessa interação. Então, ele trabalha muito essa questão, né, do conhecimento que ele chama de conhecimento potencial e conhecimento real. O conhecimento real é aquele que o sujeito tem, o potencial é aquele conhecimento que ele pode chegar. E aí, nesse espaço que existe entre um conhecimento e outro, é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que é aqui que o professor deveria atuar. E aí, o que eu acho interessante é que, nessa perspectiva, o professor é um mediador, né? Porque se o professor vai atuar em cima de um conhecimento real, e ele quer que o aluno aprenda o conhecimento científico, por exemplo, conhecimento potencial, ele tem que considerar esses diferentes conhecimentos que os alunos têm, né? E aí a gente pode pensar a sala de aula como uma fonte de conhecimentos, então não só do conhecimento de um sujeito, mas daquele coletivo, e a partir daí a gente conseguiria, a partir da mediação desses diferentes conhecimentos, né, reais que as crianças, né, os adolescentes, os adultos têm,
você conseguiria talvez desenvolver isso, mas pensando na perspectiva da mediação. O que acaba acontecendo? O professor chega lá, monta a sua aula, apresenta, fala, e não considera nada que o aluno tem de conhecimento real, né? Mas isso você tem razão, tanto é que o construtivismo ele foi muito forte anos 90, né, começando nos anos 2000, só que aí a hora que a gente vai para a realidade, a gente percebe que a realidade não permite isso, né? Você trabalha com turmas grandes, turmas diversas, é difícil considerar todo o conhecimento prévio, e essas questões que você colocou muito bem aqui no chat, certo? Pessoal, eu não vou entrar em detalhes também disso aqui, por causa do avançado da hora. Aqui eu trouxe mais para vocês terem uma ideia que, dependendo da perspectiva, né, do método que o professor tenha, ele vai ter um olhar sobre o aluno, ele vai se enxergar enquanto professor de uma forma, ele vai definir o que é aprendizagem, qual método que ele vai utilizar. Então, esse quadro aqui, ele sintetiza essas ideias, mas eu queria falar um pouquinho sobre, principalmente, essas questões mais atuais da pedagogia. Gente, alguém levantou a mão? Não, acho que só. A gente pode classificar essas correntes pedagógicas, né, basicamente em dois grandes grupos, as liberais e as progressistas, né, que também são chamadas de dialéticas. Aí, nessas perspectivas, a gente vai ter, por exemplo, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, em algumas delas, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas só para vocês entenderem que dependendo da perspectiva que a gente tem, a gente vai usar um modelo pedagógico diferente. Então, geralmente, as pedagogias liberais ou não críticas, elas estão ligadas à escola nova, ao ensino tradicional. Se vocês não viram escola nova ainda, vocês vão... Eu não vou também falar aqui, porque vocês vão ver isso, talvez, em História da Educação, se vocês não viram ainda, tá? Tem uma ideia bem interessante em relação à escola nova, parece que é uma forma de superar o modelo tradicional de ensino, mas na hora que a gente vai perceber, vai analisar a fundo o que a escola nova propõe, ou a pedagogia renovada, é basicamente manter aquele conjunto de conhecimentos que a gente quer que os alunos aprendam. Basicamente, a gente volta para a ideia tradicional, mas com uma roupagem mais moderna, né? É trocar 6 por meia dúzia, mas basicamente. E, obviamente, que o ensino tecnicista, né? Que está muito ligado à questão lá as escolas técnicas trabalham muito essa dimensão tecnicista, né? Que é principalmente a preocupação com o fazer, né? E aí vejam que, dependendo do modelo pedagógico, a gente vai ter algo no centro do processo, né? Então, por exemplo, a pedagogia tradicional, quem está no centro do processo é o professor. Na pedagogia renovada, que é um modelo pedagógico também não crítico, é colocado o aluno, só que a ideia dos conteúdos é a mesma, independente de ser professor ou aluno, tá? E no caso do tecnicista, o método, né, ou o fazer, ele é mais importante, certo? Obviamente que aqui também eu coloquei eu coloquei nesse quadro aqui o detalhamento, né, das diferentes pedagogias, dos modelos pedagógicos, e aí eu gostaria que depois vocês vissem com carinho, com cuidado, tá, gente, essas dimensões aqui, principalmente do método, da relação professor-aluno e da aprendizagem. Eu não vou detalhar aqui, porque a minha ideia aqui nessa aula não é detalhar essas questões teóricas, mas para vocês entenderem que quando a gente fala da didática do professor, da didática que o aluno espera da gente, ou a didática ou a aprendizagem que a gente espera que o aluno tenha, isso está ligado a um conjunto de teorias, de sistematizações que foram feitas, que foram estudadas e analisadas e que foram propostas ao longo do tempo. Então, muitas das escolhas que o professor faz, mesmo ele não tendo percepção disso, ele acaba utilizando uma ou outra teoria, mesmo que ele não perceba isso. Porque essas teorias, na verdade, foram desenvolvidas a partir de perspectivas de ensinagem e perspectivas de aprendizagem. Então, essas perspectivas existem, né? E alguém foi lá e sistematizou isso nas teorias. Mas, na prática, tem professores utilizando todas elas, né? Inclusive algumas de forma simultânea. Então, aqui eu queria que vocês prestassem atenção nessas perspectivas aqui. A gente vai trabalhar depois isso em outras aulas, né?
mas só para vocês entenderem a questão do método, do professor e aluno, da relação professor e aluno da aprendizagem, certo? E aí eu queria só finalizar essa aula falando do que a gente tem, né, de mais atual em relação à questão dos métodos de ensino, né, e das correntes pedagógicas mais atuais. Então, algumas das correntes atuais, coloquei os nomes que elas são utilizadas, tá, mas só para vocês entenderem que tem correntes atuais que propõem a questão do uso de tecnologia de informação digital de comunicação, né? Então, questão dos TDICs. Então, você tem várias correntes hoje que utilizam essa perspectiva de usar TDIC nas aulas. Eu até achei que por causa da pandemia, inclusive, que haveria uma tendência a esse tipo de corrente pedagógica ela se tornar mais frequente, mas parece que foi só um surto, né, durante a pandemia, porque parece que as pessoas elas não está sendo mais tão utilizado como estava na época da pandemia, né. Existem outras teorias que se preocupam com a questão da afetividade. Para alguns pedagogos, essa questão da dimensão afetiva, a gente vai ver melhor sobre a questão da dimensão afetiva na aula da semana que vem, tá, gente? Que a gente vai falar sobre a questão da relação professor-aluno. Mas para alguns pedagogos contemporâneos, essa questão da afetividade ela é muito importante. Então, essa questão do aluno, do professor se importar com o aluno, mas não se importar no sentido de, tipo, do jeito que a gente se importa com um filho, com um parente, mas o professor ter um cuidado sobre o que o aluno aprende, como ele aprende, um cuidado com aquele sujeito, com aquele ser humano, sabe? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem. Mas tem correntes pedagógicas que defendem fortemente que esse é um aspecto que deveria ser mais desenvolvido nas salas de aula, pelos professores. Tem algumas que propõem uma ligação mais forte com as questões políticas, com as questões históricas, com as questões sociológicas, né? E que isso deveria ser incorporado à prática do professor. Tem algumas que tentam incorporar, né, a existência do aluno na escola, mas a existência do aluno dentro da estrutura social da qual ele faz parte, que são as tendências holísticas, e uma que tem ganhando muita força, muito espaço, são as correntes pedagógicas pós-modernas, que são aquelas que valorizam a diversidade. Sabe aquelas correntes que valorizam a questão da educação ambiental em sala de aula, da sustentabilidade, do ensino da diversidade, né, do combate ao racismo? Sabe essas questões? Elas estão todas ligadas a essas perspectivas, essas correntes pedagógicas pós-modernas, certo? E aí, só para a gente finalizar, só lembrando que a educação, né, ele é um processo social individual e a educação ocorre em todos os ambientes, né? Só que a gente não pode esquecer que a escola ela é responsável pela educação formal. E essa educação formal, ela está ligada a essa questão, né, da intenção de ensinar, de ter um processo sistematizado e dentro de um sistema, né, organizacional, que tem horário para começar, tem horário para terminar. Dependendo do nível de ensino, você tem aulas de 50 minutos, então a aula precisa começar em um tempo e terminar em 50 minutos, né? E também um ambiente no qual as pessoas interagem, né, que tem relações sociais, tanto entre professores, quanto entre professor e aluno, quanto entre alunos, tá? E fora a questão das interações com os demais funcionários, os demais sujeitos, com as famílias, né? Então você tem relações sociais de vários níveis. E aí, nesse sentido, gente, a educação seria o campo mais amplo do qual a pedagogia faz parte e um campo de estudo da pedagogia didática que a gente vai ver aqui nessa disciplina, certo? E quando a gente pensa na formação de professores, 3 dimensões são importantes na formação do professor. Dimensão técnico-científica. Então, por exemplo, eu sou um professor de biologia, então eu tenho que saber biologia. Só que além de eu saber biologia, eu tenho que saber como eu ensino biologia. E outra questão que é importante, que é quanto mais tempo eu ensino biologia, mais eu consigo refletir sobre a minha prática, refletir sobre essa forma que eu ensino. Então, quando a gente pensa na formação do professor, tem que pensar que o professor ele é responsável por um determinado conhecimento, e aí, claro, dependendo da área, quando a gente trabalha em séries iniciais, geralmente a gente trabalha com vários conhecimentos diferentes, né? E aí, no caso, no ensino fundamental 2 e média, que a gente acaba tendo uma restrição maior dos conteúdos, né?
Mas, além disso, a gente tem que saber ensinar essas coisas, independente do que elas sejam, né? E, à medida que a gente vai ensinando, a gente vai se aprimorando. A gente, na verdade, espera, né, que o professor aprenda com a prática. Então, quando a gente fala em formação de professor, a gente tem que pensar tanto na formação técnico-científica, quanto na formação didática, quanto na formação prática. Certo? E aí, nesse sentido, a didática ela se preocupa principalmente com a ensinagem, que é esse ato, né, intencional da gente promover a aprendizagem, e dos métodos e metodologias de ensino, que a gente vai ver com bastante detalhe nessa disciplina, certo? E aí, pessoal, nas próximas aulas, a gente vai abordar outras temáticas, né, que tem a ver com essa questão. A gente vai, na verdade, explorar essas diferentes dimensões da didática, né? Então, na semana que vem, a gente vai falar um pouco da relação professor e aluno. Na próxima semana, a gente vai falar do planejamento em educação. Depois, a gente vai falar da questão dos métodos de ensino e de aprendizagem. Porque aqui hoje a gente fala das teorias, tá? Depois a gente vai falar nessa aula aqui da prática, né? De que maneira a gente pode ensinar para fazer o aluno aprender, né? Quais são as possibilidades metodológicas nesse sentido. E a gente vai terminar a disciplina falando sobre avaliação. Então, a gente vai refletir sobre a avaliação. Certo? E aí, pessoal, por hoje é só. Desculpem ter começado, né, tão tarde. Eu consegui acabar no horário que eu gostaria, que era tipo 9h30 mesmo, porque eu acho que mais tarde que isso a gente vai ficando cansado, né? Imagino vocês, a gente fica, imagina vocês, né? E se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Silvana, pode falar. Oi, Silvana, pode falar. Eu que agradeço, viu, pessoal? Obrigado, professor. Eu que agradeço, viu, por vocês terem vindo. Você dá para a gente, nossa. E assim, eu que agradeço vocês terem tido paciência de ter começado tão tarde hoje, viu, gente? Vocês me desculpem mesmo, nas próximas semanas isso não vai acontecer. Não vou para o laboratório na quinta, que eu já sei que laboratório... Tudo de bom para você. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado, viu? Bom fim de semana e até a próxima quinta-feira. Que felicidade, hein, teacher, te ver de novo. Eu que fico feliz de que dar aula delícia pra vocês. essa aula, viu? Eu que fico feliz, na verdade. Nossa, que bom que é você, viu? A gente aprende muito com as suas aulas. Obrigada por tudo, E viu? eu aprendo muito com vocês também, viu, gente? Porque um monte de coisa que vocês têm me dado de sugestão, eu estou incorporando até nas minhas aulas da biologia, viu? Então,